Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu vim fazer uma lista pra vocês de livros que me fizeram chorar, e muito. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. E lembra de seguir nas outras redes sociais também, porque assim a gente fica mais próximo, tem conteúdo diferente em todas as outras redes sociais. Eu também já faço lives de leitura, de sprint de leitura lá na Roxinha, então se você quiser algum dia dar uma passadinha por lá para ler com a gente, você será muito bem-vindo. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de comprar pelo meu link, que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal sem gastar nada a mais por isso, tá bom? Você me ajuda muito. E não vai gastar mais por isso, é um presente seu que você me ajuda. Vamos ao que interessa? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livrinhos? É 8? Contei certo? É 8 mesmo, contei certo. Só que eu acho que tem mais livros que me fizeram chorar. Esses são os que eu tenho na minha estante. Eu lembro que alguns, né, alguns anos atrás, quando eu não comprava livros ainda, quando eu lia da biblioteca ou lia emprestado, eu não tenho na minha estante hoje. Então, depois eu faço uma outra lista atualizando com outros livros que não vão estar aqui, entendeu? Por enquanto, vou mostrar esses, depois eu falo mais. Mas provavelmente teve mais, porque eu choro muito lendo, acontece com frequência. Mas vamos lá. Já deixo claro desde agora que vários desses livros, gente, são meio de séries ou final de séries. Então, eu vou pegar o livro que me fez chorar, tá bom? O livro daquela série que me fez chorar, porque não foi a série inteira, por exemplo, foi aquele livro. Então, vamos ao que interessa. Vou começar com Flores para Algernon, que foi um livro que eu me desidratei. Deixa eu me sentar direito aqui. Foi um livro que eu me desidratei, um livro que é muito intenso. Eu já falei desse livro aqui no canal, tem um vídeo sobre ele com a resenha, falando com detalhes do livro, sem spoilers. Vou deixar aqui linkado nos cards para você ir lá conferir também. É um livro que é uma ficção científica, e aqui a gente vai ter um experimento, né, que pode fazer as pessoas se tornarem mais inteligentes. E o nosso protagonista, ele vai ser, no caso, essa cobaia. Ele tem um QI baixo, tecnicamente um QI baixo em relação à média. E a gente vai ver a história dele sendo narrado por ele, só que em formato de relatório de progresso. Então aqui a gente tem relatório de progresso 1, 2, e esse protagonista vai contando a experiência dele. E a gente vai vendo a evolução dele depois do experimento, durante o experimento, com esses relatórios dele, que a gente vê a mudança na pessoa, assim, através do que ele escreve, da forma como ele escreve. Então, a gente vai vendo isso acontecendo. É muito interessante, só que, ao mesmo tempo, trabalha muito a questão da empatia que a gente tem com as pessoas. Então, é um livro extremamente impactante. Se você for parar pra pensar, pra digerir essa história, é uma história importante. É uma história que todo mundo devia ler, que fala muito sobre a forma como a gente trata as pessoas, como a gente vê o mundo, fala muito de empatia. Eu arrepio só de lembrar do livro, gente, porque realmente foi um livro que mexeu muito comigo. Além da premissa dele ser muito interessante e te deixar realmente curioso pra saber o final da história, como vai acabar tudo isso, sabe? Então, realmente é uma história incrível e que foi 5 estrelas, favoritado com certeza. Outro livro que me fez chorar, mas esse livro é muito antigo, eu li ele num período muito problemático pra mim, que foi um livro que eu estava passando por uma situação muito intensa. E que provavelmente esse momento que eu vivi teve muito impacto na forma como eu vi essa história. Foi o livro A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu li, como eu disse, há muitos anos atrás, e aqui a gente vai falar sobre câncer, sobre doença, sobre a forma como essa doença em específico afeta não só a pessoa, mas todo mundo que tá em volta dela. E momentos assim, como isso muda a gente, como muda a forma como a gente vê o mundo também, como a gente encara os outros problemas da vida. E aqui a gente tem um romance, só que o momento que eu li esse livro foi um momento que eu tava vivendo uma situação muito semelhante, não no papel da protagonista, mas no papel da família dela, sabe? Então, é isso, foi um livro que juntou
a intensidade da história com o momento que eu estava vivendo, a familiaridade dos dois, e isso mexeu muito comigo. Foi um livro que eu chorei demais. Eu acho que eu nem preciso falar sobre a premissa dele, sobre a sinopse dele, porque todo mundo já deve saber dessa história, né? Tem adaptação também, mas eu lembro de ler esse livro e me debulhar em lágrimas constantemente. Outro livro que também me fez chorar muito, e esse foi um livro que eu terminei por agora, teve até uma foto. Eu já falei desse livro em outros vídeos, eu até coloquei a foto da hora que eu tava chorando. Que foi o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro, eu fiquei muito impactada com ele, porque em vários momentos, apesar de eu não saber nem um pouco, não me sentir nem um pouco familiarizada com o problema narrado aqui, ao mesmo tempo que eu não sei o que é isso, a autora narra de uma forma tão real, de uma forma tão intensa, que você começa a sentir o que a protagonista sente, você começa a entender o que ela pensa. E aí, assim, é um livro que constantemente faz você questionar algumas certezas absolutas, sabe? É algo que pra você é inquestionável, é irrevogável. Você começa a pensar, mas gente, eu não tinha pensado dessa forma. E aí você começa a ver o quanto a gente julga as outras pessoas, quanto a gente julga os problemas dos outros, do nosso olhar aqui de fora, que é tão confortável, do nosso patamar aqui longe da história, longe do caos, que é tão bom, que é tão confortável, é tão fácil, entendeu? E aí a gente julga uma pessoa que tá vivendo aquela situação, a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Independente de você já ter passado por uma situação semelhante ou não, cada um lida com a situação de uma forma diferente. Podem ter 30 pessoas passando pelo mesmo problema e as 30 vão passar por ele de formas diferentes, porque a gente não é igual, porque a gente não pensa da mesma forma, porque cada um teve um passado que te construiu de um jeito diferente. Então foi um livro, esse livro em particular, não tô falando que ele é perfeito, porque tem que ser dessa forma para as coisas, que essa é a forma certa de lidar com a situação dessa. Não é isso. O que eu tô falando é que a forma como a gente vive a experiência desse livro aqui, a gente começa a questionar a forma como a gente aponta o dedo para os outros, porque não é tão simples quanto parece, entendeu? A gente não tem esse poder de decidir o que é como é a forma da outra pessoa passar por um problema. Só ela sabe a forma dela passar por um problema, porque ela é ela e o problema é dela, entendeu? Então, assim, eu acho que é um livro que também fala muito sobre empatia, principalmente sobre se colocar no lugar do outro em vez de julgar do seu ponto de conforto, entendeu? É isso, seu ponto de vista confortável. Outro livro bem antigo na minha estante, que ainda é versão econômica, que eu comprei na revista da Avon, que eu era bem novinha quando comecei a ler, foi o livro A Menina que Roubava Livros. Esse livro eu não esperava chorar com ele. Grande parte do livro eu me forcei um pouco a ler, porque como eu tava começando a ler na época, eu não achei a leitura tão fluida pra mim, não era o que eu tava acostumada, sabe? E aí eu fui lendo e fui achando interessante, mas ao mesmo tempo difícil. E aí no decorrer do livro eu nem tava esperando o momento que eu chorei, assim, foi o final do livro, né? Mas o momento que me fez chorar, assim, me pegou meio de surpresa, porque eu acho que eu não tava criando teorias na história, eu tava só lendo, eu tava só curtindo a leitura, assim. E aí, quando aconteceu, quando eu vi o final do livro, eu falei, o quê? E aí eu comecei a chorar, e eu lembro até hoje, porque acho que foi um dos primeiros livros que me fizeram chorar, sabe? Mas eu achei um livro incrível, e até hoje eu tenho uma memória afetiva bem grande com esse livro. Eu quero ter uma outra edição dele na estante, mas por enquanto vai ser essa mesmo. Ele tá até riscado em algumas partes, porque nessa época eu ainda tinha coragem, aqui ó, eu ainda tinha coragem de riscar com lápis os livros, com caneta. Eu emprestava os livros e as outras pessoas também marcavam com caneta e com lápis no livro. E eu não sei o que eu tinha na minha cabeça, mas enfim, é isso. Agora um recente, parece que eu tô intercalando, né? Um recente e um antigo, um recente e um antigo. Mais um recente que eu li tem pouco tempo e que eu chorei horrores nesse livro. Eu até liguei pra minha irmã no dia que eu terminei ele, liguei pro meu namorado, porque foi um livro que eu chorei muito, entendeu? Foi um livro que gente, fazia muito tempo que eu não chorava tanto lendo um livro, igual eu chorei nesse. E você me falar que é uma história triste, não é uma história triste, mas é porque a situação que o livro coloca os protagonistas eu achava muito angustiante, sabe?
que é o livro Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. É meu favorito da Taylor até hoje. Com certeza é mais favoritado que Evelyn Hugo e que Daisy Jones, porque são gêneros diferentes, assim, sabe? Esse aqui é um romance muito intenso pra mim. Ele pegou num ponto pra mim que eu achei muito importante. Eu acho que talvez outras pessoas não tenham a mesma experiência que eu tive. E é porque ele pegou num ponto fraco meu, sabe? Esse livro, ele foi num ponto fraco meu. E talvez não seja a mesma experiência para outras pessoas. Então, por isso, ele pode ter sido muito intenso para mim, muito emocionante para mim, e para outras pessoas nem tanto. Possa ter sido uma leitura boa, mas leve de boa, assim, sabe? Mas para mim não foi. Chorei muito no final desse livro, mas, nossa, mas é um livro incrível. Aqui a gente vai ter um triângulo amoroso bem inusitado, assim, e a forma como descreve as duas formas de amor, assim, ó. Os dois relacionamentos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão incríveis, os dois relacionamentos, e eu fico, meu Deus. E agora, Senhor, eu tenho uma memória afetiva bastante grande, bastante enorme com esse livro. Eu gostei demais, é um favorito da vida, com certeza. Agora, um antigo também, porque eu tô nessa vibe, que é o livro Esplendor, é o último livro da série Luxo, da série mesmo, Luxo. São 4 livros. Não vejo muita gente falando sobre essa série no BookTube. É uma série bem pouco conhecida, entendeu? O primeiro é Luxo, o segundo é Intriga, o terceiro é Inveja e esse é o 4, que é Esplendor. Gente, esse livro, ele me apresentou a um final diferente, porque eu tava acostumada com romances já. Quando eu li esse livro, eu sabia o que era romance de época. E essa série tem muito uma pegada Gossip Girl, sabe? Então a gente tem... Você não espera assuntos tensos, assuntos problemáticos. É muito sobre romance, é muito sobre escândalo, sobre fofoca, sobre a língua dos outros, da alta sociedade. Então, tem muito disso, é muito isso. A alta sociedade fofocando e vendo os escândalos das famílias mais ricas e não sei o que mais. Então, é tudo isso. O livro inteiro, toda a série é assim. E aí, quando você chega no último livro, que você vai vendo o que os outros construíram sem você perceber, a jornada de uma protagonista em específico, o futuro de outros protagonistas. Gente, você achava que ia para um rumo, que ia tudo se resolver no final, sabe? E aí você percebe que o livro tava te levando para um final completamente diferente do que você tava esperando, sabe? Então eu achei, me surpreendeu muito a forma como acabou essa história, a história de todos os protagonistas, porque não são só 2. A gente tem 4 protagonistas, 2 irmãs, uma mulher que é a melhor amiga de uma dessas irmãs e um mocinho que é o Henry, que também é aí da alta sociedade. Então assim, olha, é um livro que me surpreendeu muito e eu chorei muito com esse final, porque realmente não era o que eu esperava. Mas não chorei de tristeza, eu chorei de emoção mesmo. E principalmente porque me fez ver com outros olhos algumas jornadas, alguns relacionamentos e o que a gente romantiza só por achar que tem que ter um romance, entendeu? E aí é legal, é um livro muito bom e eu chorei muito. E tem muitos anos que eu li também. Uma fantasia, né, pra variar um pouco, foi o livro Peças Infernais, o livro A Princesa Mecânica, da série Peças Infernais. Esse livro aqui é o último livro da trilogia. A trilogia das Peças Infernais, pra mim, é muito melhor do que a dos Instrumentos Mortais. Eu amei essa trilogia. Foi um livro que, pra mim, encerrou com chave de ouro, sabe? Os 3 livros, a história. Eu gostei muito, eu chorei muito com esse final. Todo mundo que já leu esse livro sabe do que eu tô falando. Acho que muita gente chorou com esse final, principalmente com o epílogo, entendeu? É muito emocionante, eu gostei pra caramba. O segundo livro é muito impactante, mas esse aqui, pra mim, sempre vai ser meu preferido. Hoje eu tô enrolando um pouco com a língua, né? Mas tudo bem. E é isso. Eu já falei em outros vídeos também que esse livro me fez chorar, então não é segredo pra ninguém, entendeu? Mas é isso, eu gostei bastante dessa trilogia e esse livro, eu não esqueço dele. Por último, mas não menos importante, também é um livro que encerra uma trilogia. Gente, esse aqui foi o romance que me fez chorar, sabe? Foi a declaração de amor que me fez chorar. Não é triste, sabe? Tem final feliz, mas
Nossa, eu tenho uma memória afetiva tão grande com esse livro. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto que eu não esqueço do dia que eu li esse livro. Que é Perigo para o Inglês, da série Escândalos e Canalhas, da Sarah MacLean. Gente, eu realmente não tenho palavras pra descrever esse livro. Aqui a gente vai ter um casal que ele já está casado desde o começo do livro. E aí eles têm problemas no casamento deles, porque desde que eles se casaram, eles descobriram uma coisa impactante que mudou pra sempre o relacionamento deles. Ela foi banida pra uma casa da fazenda, uma mansão da fazenda, e ele ficou em Londres libertinando e sofrendo e remoendo tudo. E aí ela vai chegar na Câmara dos Lords, no meio da sessão da alta sociedade, onde só entram homens. Ela vai chegar lá toda linda e plena e falar assim: cadê meu marido? Então, querida, eu vim pedir o divórcio. E a gente tá aqui, gente, no século XVIII. Mulheres não pediam divórcio, entendeu? Primeiro porque divórcio era uma coisa raríssima, escandalosa. Segundo porque a mulher não tinha esse direito de pedir o divórcio. O homem tinha esse direito de pedir o divórcio, se quisesse, e se justificasse da forma como ele achasse melhor. Mas a mulher, muito pelo contrário, a mulher não tinha todos esses direitos. E aí a gente vai ver o escândalo que ela começa, e a gente vai ver o marido querendo reconquistar a esposa, mas a forma como eles vão ter que superar esse trauma, esse momento impactante que mudou a vida deles. São duas pessoas muito machucadas, que uma machucou a outra, sabe? Então não tem nenhuma pessoa inocente nessa história. Todos dois têm suas parcelas de culpa. E aí a gente vai ver tudo que aconteceu com eles no decorrer dos anos, até eles chegarem nesse ponto, sabe? E eu acho que é uma história muito bem construída, muito intensa. E ela é muito real também, porque mostra muito como a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita. É muito fácil você abandonar o barco, olhando só seu ponto de vista da situação. Mas depois que você consegue observar o ponto de vista do outro, você vê que você não tava 100% certa. Você também teve as suas falhas, entendeu? Então aí a gente vai ver os dois pesando aí na balança seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que eles acreditam, o que eles condenam e o que vai prevalecer, se eles estão dispostos a se perdoarem pra continuar e pra seguir em frente e pra lutar por esse amor pelo relacionamento deles. Então é um livro que eu achei incrível. Eu chorei muito nesse livro, ele é muito bonito, dá vontade de reler. Toda vez que eu penso nesse livro, eu tenho vontade de reler ele. Bom, gente, a lista é essa, foram muitos livros, eu até consegui lembrar de alguns que eu não tenho na estante, mas que me fizeram chorar, só que eu não vou fazer isso, porque eu vou guardar para um outro vídeo, entendeu? Esse aqui já tá muito grande, já tem muita coisa aqui de indicação pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas leituras que eu indiquei. Se você já leu algum, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou. Se você chorou também, ou se foi só eu, não tem problema se você não tiver achado a mesma coisa que eu. Deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E se vocês derem alguma chance pra algum desses livros, depois você volta aqui e me fala o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.